Olá, aluno! Olá, tutor! Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Débora Kirnev, responsável pela disciplina Geometria Descritiva aplicada à Arquitetura 1. Hoje nós vamos tratar dos estudos das projeções ortogonais. Já tivemos uma introdução sobre os conceitos relacionados à disciplina anteriormente e hoje nós vamos detalhar aí sobre as vistas dos objetos. Esse é o nosso foco de aprendizagem na aula. Antes de iniciarmos, eu quero trazer algumas contribuições do chat, tanto da aula passada quanto do encontro de hoje, e compartilhar aqui com todos. Vamos à câmera de documentos? Primeira questão aqui, essa é do finalzinho da aula passada, questões dimensionais relacionadas aos elementos largura x, largura, altura e profundidade, correspondem necessariamente ao ponto de perspectiva de quem visualiza. A vista chapada em 2D oferece duas dimensões necessariamente, sendo que a percepção da terceira dimensão depende de um ponto de vista do plano cartesiano. Os eixos são diferentes dos trabalhados em outros estudos, o x, y e z. Essa contribuição aqui é uma reflexão a respeito do nosso sistema de coordenadas que nós temos aí para representação no espaço tridimensional. Então, no sistema mongiano, é um tipo de sistema de coordenadas. Existem outras diversas formas, na qual sempre nós vamos ter um ponto de referência, uma origem, e as direções associadas com o x, o y e o z, na qual está associada a dimensão do espaço em que nós estamos situados. Então, essa seria a contribuição aí dessa representação. E quando nós fazemos a correspondência no bidimensional, sempre está associada a um objeto no tridimensional. Voltando às contribuições, nós temos aqui uma outra, o aluno Fernando, de Rio Grande, ele faz um debate das representações relacionando com a representação do projeto arquitetônico, fazendo uma analogia da verdadeira grandeza com a arquitetura, é muito mais fácil de compreender a disciplina. A geometria descritiva, ela possibilita que você desenvolva o pensamento geométrico. Essa concepção ela é muito importante porque você trabalha aí com a volumetria sempre que vai fazer um projeto. Seja aí uma volumetria, por exemplo, de um objeto externo, ou seja de um mobiliário, seja de uma paisagem, você sempre tem que estar pensando geometricamente. E por fim, nós temos uma contribuição já enviada hoje. Os alunos de Indaiatuba estão evoluindo bem no sentido de identificar os diedros e fazer correspondência aos planos arquitetônicos vivenciados na sala de aula, por exemplo. Então, eu agradeço aí essa interação de todos aqui no nosso encontro e as contribuições são muito importantes. Nós vamos, então, se situar na disciplina no encontro de hoje. Vamos ao slide para a gente entender o foco da aula. Nós temos vários estudos que podem ser direcionados quando falamos do objeto tridimensional. Nós temos um estudo relacionado às projeções cônicas, que estuda as representações em perspectiva com 1, 2 e 3 pontos de fuga. Nós temos as projeções cilíndricas. É diferente das projeções cônicas porque não considera aqui o ponto de visão do observador. E nessa forma nós temos também perspectiva como as perspectivas cavaleira e as axonometria, que são outras posições que trabalham a isometria, a dimetria e a trimetria. E nós temos a representação ortográfica, que trabalha com as vistas múltiplas do objeto. É isso que nós vamos trabalhar na nossa aula de hoje. Então, nós vamos focar em entender as múltiplas vistas na qual nós podemos fazer as representações do objeto. No decorrer da disciplina, vocês vão estudar mais a respeito disso, vai estar associado aí nas próximas aulas, e na continuidade da disciplina de Geometria Descritiva 2, na segunda parte, vocês estudam as representações em perspectiva especificamente. Então, isso é para nos situar nos nossos estudos. Nós temos um contexto para trabalhar, eu vou trazer para você. Suponha que você trabalhe em um escritório de arquitetura como responsável do setor de arquitetura de interiores, mais especificamente pelo desenho de imobiliário, ou seja, a responsabilidade pelo desenho, aprovação junto aos clientes e comunicação. Para a execução das tarefas diárias, é necessário orientar a fabricação do mobiliário, confeccionando roteiros passo a passo do corte e montagem dos mesmos
E para isso é preciso representar esses objetos tridimensionais no papel. Como fazer isso? Então, no decorrer do nosso encontro, nós vamos trabalhar com essa abordagem da representação de objetos tridimensionais. Vistas de objetos. Quando nós fazemos a representação de objetos tridimensionais, nós temos que considerar um ponto de visão do observador. Esse ponto de visão normalmente está primeiramente associado àquela que nós chamamos vista frontal, e a partir das vistas frontal, nós vamos representar as demais vistas do objeto, ou seja, vista superior, lateral esquerda, lateral direita, vista inferior e vista posterior, considerando todas as possíveis posições que um observador pode estar na posição na qual ele não se considera o ponto de visão. Ele tem que estar paralelo à vista do objeto. Essa é a consideração que nós temos que ter em relação ao nosso observador. Dessa forma, nós temos que considerar, então, a representação 3D para o 2D. Vamos ao slide? Então, quando nós consideramos o sistema mongiano, nesse sistema, a gente vai adotar um espaço, e esse espaço ele vai estar dividido em 4 diedros. E para representar, nós vamos adotar a NBR 10.067, e essa representação deve ser feita, então, no primeiro diedro. Então, aqui no Brasil, nós temos uma normatização que regulamenta isso. Então, essa representação tridimensional vai ser aplicada de forma bidimensional por meio dessa normatização. Para considerar, então, essa representação, nós vamos ter o primeiro diedro subdividido por 3 planos. Nós temos aqui um plano horizontal, um plano, nessa ilustração está chamando plano frontal, mas nós definimos aqui como plano horizontal, plano vertical e plano de perfil no sistema mongiano. E aqui, nessa ilustração, nós vamos ter aqui, um eixo. Esse eixo representa o espaço tridimensional e as direções X, Y e Z. Entretanto, a direção X e Y, elas podem ser modificadas. Por isso que aqui nós podemos verificar que o plano vertical está na outra posição. Entretanto, depende muito da forma que está sendo representada. Há autores que vocês vão encontrar aqui indicado como Y e aqui indicado como X. Isso pode acontecer, mas depende muito da forma na qual ele vai adotar. Na nossa disciplina, nós vamos sempre adotar aqui orientação X, Y e Z. O cruzamento de todos esses eixos vai ser a origem e nós vamos ter aqui a nossa linha terra, o plano horizontal, o plano vertical e o plano de perfil. A partir disso, então, nós podemos posicionar os objetos. Esses objetos, eles podem estar aí em todos os diedros. Entretanto, nós vamos dar ênfase no primeiro diedro, que é o que nós temos que adotar. No primeiro diedro, então, eu tenho aqui um bloco retangular. Essa parte destacada em vermelho ilustra a vista superior. A vista superior vai ser projetada no plano horizontal. A vista frontal está indicada aqui em verde, vai ser representada aqui no plano vertical. E com essas duas vistas nós temos o sistema de rebatimento. O que seria isso? O rebatimento, eu vou considerar a rotação do plano horizontal sobre o plano vertical. Então, eu vou ter aqui uma sobreposição e esse objeto que estava no 3D pode ser representado no 2D por meio do que nós chamamos de épora. Então, nesse primeiro quadro na parte superior, eu tenho a vista frontal e logo abaixo eu tenho a vista superior.
Se nós fôssemos fazer uma analogia com os outros diedros, é possível representar no segundo diedro, mesmo que a NBR indique que tem que ser no primeiro diedro? É possível. Para ilustrar essa representação do segundo diedro, eu tenho aqui o nosso mesmo bloco retangular, ele foi transladado, ou seja, ele deslocou do primeiro para o segundo diedro, isso que é transladar, modifica ele mantendo todas as características. Quando se faz a projeção, vai haver a rotação. E fazendo essa rotação, o que vai acontecer com as projeções do objeto? Vai haver uma sobreposição, porque o plano horizontal vai estar aqui sobrepondo o plano vertical. Se nós agora transladássemos o objeto para o terceiro diedro, do primeiro para o terceiro, nós teríamos aqui, então, a projeção da vista frontal abaixo e a vista superior ainda estaria no plano horizontal. Quando fizesse essa rotação, as duas vistas estariam sobrepostas. E, aliás, aqui é no quarto diedro, né? Perdão. O terceiro diedro está nessa posição, ó. Então, aqui está o terceiro diedro. Então, fazendo essa rotação, ó, a parte que está no plano horizontal vai para a parte superior e a vista frontal, que está aqui, sendo projetada, se mantém na mesma posição. Então, nós temos que entender como acontece em todos os diedros, mas vamos sempre dar prioridade para o primeiro diedro. Dessa forma, nós temos aí como tomar como exemplo alguns objetos e, a partir desses objetos, fazer as vistas conforme nós consideramos observador. Nós vamos voltar à câmara de documentos. Vou fazer só uma alteração. Aqui eu tenho uma cadeira. Então, essa é uma cadeira em miniatura. Então, aqui, conforme eu considero a nossa câmara de documentos, ela vai estar aí numa vista que o observador é considerado nas projeções. Essa vista, então, considera aqui o primeiro diedro. O primeiro diedro eu teria aqui o meu plano horizontal, o meu plano vertical, e eu teria que fazer as projeções. Nós vamos pensar aqui que cada vista eu posso modificar a minha visão do observador. Então, ó, eu estou olhando de cima, estou olhando de frente, estou olhando lateral direita, estou olhando lateral esquerda. Então, se nós organizássemos na forma da épora, então aqui eu teria a vista frontal, aqui eu teria a vista superior, e aqui eu teria a minha vista lateral esquerda. E aqui eu vou modificar um objeto para você visualizar ele em perspectiva, porque conforme eu modifico a posição do objeto, ele sai da representação em vista, tá? Quer dizer que essas seriam as vistas principais do objeto. Dessa forma, eu consigo pensar aí com a posição do observador em relação a cada uma dessas vistas. Então, vamos voltar ao slide e interpretar essa consideração. Então, quando eu represento a minha cadeira, eu preciso adotar a NBR 10.067 e, por meio dessa NBR, nós temos que adotar essas posições da vista frontal, da vista lateral esquerda e da vista superior, conforme nós já ilustramos anteriormente, para fazer a representação das vistas principais do objeto. Então, sempre que você for desenhar, você vai considerar o primeiro diedro, parte da vista superior, da vista frontal. A partir da vista frontal, você associa a vista superior e a vista lateral esquerda, nas posições que eu indiquei na câmara de documentos. Vamos voltar lá para dar uma ênfase? Então, essas seriam as posições que nós devemos associar. Vista frontal, ela vem aqui nessa posição. Vista superior vem nessa posição e vista lateral esquerda, perdão, ó, nós temos aqui a vista frontal. Quando nós vamos representar a vista lateral esquerda, nós temos que considerar a esquerda do observador. Então, deixa eu inverter aqui, perdão. Ó, a esquerda de quem está olhando é deste lado. E aqui nós vamos ter o objeto em perspectiva. Entendido? Essas posições são as essenciais. Então, quando nós temos o nosso objeto,
nós sempre vamos ter que ilustrar essas representações. Então, no nosso slide, eu tenho ali a posição no diedro, então eu teria que posicionar a minha cadeira no diedro. E a partir disso, então, nós temos que analisar todas as projeções no plano vertical, plano horizontal, e a partir dessas duas vistas, nós vamos complementando, porque elas são insuficientes para descrever toda a representação do objeto, e por isso que nós adotamos aí as representações em cubos desse primeiro diedro, e podemos conseguir, por meio disso, todas as vistas de uma única peça. Então, essa seria a interpretação aí da representação segundo a NBR para as vistas de objetos. Vistas de objetos. Considerando aí as vistas principais como base, nós podemos estender e analisar todas as demais vistas no nosso objeto que nós podemos selecionar e indicar no primeiro diedro de acordo com a NBR, que normatiza a representação de desenhos das vistas ortográficas. Vamos ao slide, vamos dar continuidade à análise da nossa cadeira que está sendo indicada no primeiro diedro. Quando eu indico ela no primeiro diedro, eu tenho que considerar que o meu observador, ele é considerado no infinito, significa que não vai ser considerado o seu ponto de visão. Então, nessa posição que o meu observador assume, eu vou identificar a vista frontal. Então, essa é a nomenclatura dada. Ele está olhando de frente e ela é a primeira vista que eu devo considerar. A escolha da vista frontal depende, então, das características do objeto, da referência para uso, e a partir disso eu situo ela no primeiro diedro. Depois nós temos também a vista lateral esquerda, então essa seria a posição para visualizar a vista lateral esquerda. Então, considerando o nosso objeto, eu vou visualizar essas partes. E por fim, considerando aqui, ó, olhando de cima, eu tenho aqui a nossa vista superior. Então, no nosso exemplo que eu trago aqui na Câmara de Documentos, nós estamos aqui com essas posições que esse observador está enxergando lá no primeiro diedro do nosso objeto que está necessariamente posicionado, e você adota a representação desse observador lá nesse primeiro diedro. Bem, considerando isso, então nós vamos ter o cubo que teria ali a dimensão do espaço tridimensional no primeiro diedro, e depois disso nós podemos estender as outras vistas que podem ser projetadas a partir de então. Vamos voltar ao slide? Então, a cadeira ela é simétrica. Ela não teria uma necessidade, não há um detalhe tão relevante que precisasse a gente representar todas as vistas. Mas nós podemos também, se for o caso, dependendo do objeto, adotar vista inferior, vistas posterior em relação a esse objeto, e também a vista lateral direita. Vamos então ver como ficaria todas as vistas. Para eu representar todas as vistas, eu adoto, além da projeção, a projeção seria como o meu observador está enxergando. Ó. Ele enxerga dessa forma, ele enxerga desta forma, e aqui de cima ele enxerga desta forma. Essas seriam as projeções das vistas principais. Eu vou considerar as outras três vistas. Então, considerando as outras três vistas, eu vou pegar a vista lateral direita, que ela é simétrica em relação à vista lateral esquerda. Então, elas estão sempre associadas nesse caso, nesse nosso exemplo. A vista inferior é olhando de baixo para cima. Ela vai ter uma correspondência com a vista superior. E nós vamos ter aqui que a vista posterior, que está nessa posição, ela também está associada aqui com a vista frontal. Considerando as 6 vistas do objeto, então já tínhamos lá a vista frontal, vista lateral esquerda, a vista superior. Nós temos também a vista posterior, a vista lateral direita e a vista inferior na representação desse objeto no espaço tridimensional.
E essas 6 vistas, elas podem ser planificadas e nós vamos ter, então, essa ilustração. Essas seriam as posições que nós adotamos segundo a normatização. Então, sempre vamos ter aqui a vista frontal, a vista superior e a lateral esquerda, que essas já eram as 3 vistas usuais. Na parte superior, nós vamos ter a vista inferior sempre associada aqui com a vista superior. Nós vamos ter aqui a vista lateral direita sempre associada com a vista lateral esquerda. E aqui a vista posterior sempre associada com a vista frontal. Então, essas seriam todas as possíveis vistas que o meu observador possui. E para complementar, então, com outro objeto, nós vamos agora usar um link de referência. Eu tenho aí a indicação para você acessar com o QR Code, acessando a câmera de documentos. Nós temos aqui o link e nós vamos utilizar juntos. Pode acessar, eu vou dar um momentinho. Então, se você já acessou, aqui você consegue visualizar esse outro objeto. Aqui com essa representação, eu consigo visualizar todas as vistas simultaneamente. Quando você arrasta, ó, pode fazer a mesma representação que eu estou fazendo aqui. Você expande e você vai obtendo todas as vistas do objeto. Como você pode selecionar aqui por partes? Então, ó, é a vista inferior, ela é projetada acima do objeto. A vista frontal, ela é projetada na parte atrás do objeto. A vista posterior, ela vem para a frente do objeto. A vista lateral direita, ó, ela está aqui representada ao lado. Depois, a vista lateral esquerda no lado oposto, ok? Então, essa seria uma ilustração. E aqui a gente retornando, ó, agora dando mais ênfase, vamos fazer novamente, ó. Você consegue identificar e manipular todas as 6 vistas. Mas se você precisasse só das vistas principais, eu retiro a inferior, a posterior e a lateral direita. Então, aqui agora a gente tem só as 3 vistas principais. Então, por meio dessa representação, nós conseguimos aí trabalhar com a ilustração do objeto tridimensional e você ter uma compreensão das vistas principais de um objeto representado no primeiro diedro. Vistas principais de um objeto. Um objeto, ao ser representado no primeiro diedro, nós podemos obter até 6 vistas, mas dependendo do caso, se ele houver simetria, não houver detalhes ocultos, as 3 vistas principais são suficientes. Quando que eu vou desenhar as 6 vistas? Quando eu tiver um objeto assimétrico, quando ele tiver um detalhe que eu preciso destacar, então você expande e faz todas as vistas do objeto. Então aqui nós vamos dar uma ênfase, então, para as vistas principais. Vamos ao slide. Então, o que são as vistas principais? Aquelas que eu devo sempre representar, é o mínimo que eu preciso obter. É a vista frontal, a vista lateral esquerda e a vista superior. Então, toda vez que você for representar um objeto, isso é o mínimo. Bom, mas se isso é o mínimo, quando eu estou pensando em fazer um projeto, seja de um mobiliário, seja de uma representação de uma casa, de um edifício, o que eu preciso representar? Você sempre vai ter que representar a vista frontal que está associada com uma fachada, por exemplo, a vista lateral esquerda que está associada aí com uma elevação e a cobertura, que seria a vista superior. Mas se a vista lateral direita, que estaria
sendo representada não for simétrica. Aí você vai precisar fazer as 6 vistas do objeto, como nós fizemos quando nós tínhamos todas as considerações das posições do observador. Às vezes, dependendo do objeto, as 3 vistas principais, elas são suficientes. Dependendo do caso, é preciso complementar. Mas, nesse momento, nós estamos dando ênfase para aquelas que são o mínimo para você ter uma representação tridimensional. Então, voltando ao slide, quando eu vou fazer essa representação, as dimensões elas precisam estar alinhadas. O que significa isso? Então, eu começo pela vista frontal. Eu posso escolher onde posicionar? Posso. Se você lembrar do rebatimento no primeiro diedro, existe uma medida de cota e de afastamento. Então, aqui, ó, existe um distanciamento dessa parte que seria a linha terra. Então, aqui nós teríamos a linha terra. E também existe um outro distanciamento logo abaixo. Essa parte acima é a cota, é a medida que está elevado do piso, ou, se você considerar aí, do plano horizontal. Essa outra medida abaixo da linha terra é o afastamento. Lembrando aí do movimento, do rebatimento desses sólidos, né? Quando a gente representa no 3D. Bom, então, a cota e o afastamento, eu defino aqui, eu posso escolher essa medida que vai ser distanciada. Entretanto, eu começo escolhendo da vista frontal esse distanciamento e depois eu faço a representação dessa vista. Quando eu escolho isso vai estar diretamente relacionado com a vista lateral esquerda. Ó, veja que existe um alinhamento aqui entre os dois, tem que ter a mesma distância. Pensa que se eu fechasse isso e formasse o espaço tridimensional novamente, teria que formar o objeto 3D. A mesma coisa acontece aqui, ó, com o afastamento. Existe esse afastamento em relação ao espaço tridimensional. Quando eu vou utilizar essa medida, ela precisa estar associada nessa outra dimensão. Ó. Aqui também corresponde à mesma medida de afastamento. É possível, então, fazer essa representação. Ó. Nós temos aqui, ó, essa correspondência, tá? Da medida do afastamento. E aqui também, ó, tem que finalizar com esse alinhamento. E a mesma coisa acontece, ó, com todas as linhas associadas com a vista frontal e a lateral esquerda. Então, as 3 vistas do objeto, eu tenho que pensar que quando eu for fechar, novamente, retornar ao meu bloco tridimensional, ele vai estar associado, então, com a posição do objeto. Então, eu tenho que conseguir, a partir das vistas, construir o objeto 3D. As vistas elas precisam ser suficientes para a representação tridimensional utilizada. Agora nós vamos fazer mais uma ilustração. Eu tenho aqui mais um exemplo. Eu vou compartilhar com você na câmera de documento o link de acesso e nós vamos ver essa outra representação. Vou dar um momento. Nessa representação, então aqui eu tenho as 3 vistas do objeto. Então, quando eu vou representar, então, ó, eu tenho nessa vista eu tenho objetos que não estão no mesmo plano. Então, eu tenho objeto no primeiro plano, no segundo plano, e quando eu movimento aqui, ó, eu consigo perceber o que está no primeiro e no segundo plano. O que modificou? Ó. Ok? Agora, por exemplo, se eu modificar aqui na outra parte, ó, vai modificando também as minhas vistas do objeto. Então, ó, eu sempre vou considerar a vista frontal como referência, tá? E a vista superior. Então, se eu considerar aqui, ó, modifiquei a vista superior, fiz outro desenho. Olha lá, já tem outra visão do meu objeto. Cada vez que eu modifico, você pode fazer outras mudanças, outras construções.
e com isso você vai tendo a visualização do objeto. O que é importante nessa atividade? É que você consiga associar a representação, a posição do observador quando ele está na vista frontal, como ele está enxergando na vista superior e como ele está visualizando na vista lateral. Essa é a finalidade desse exercício. Por meio disso, então, você consegue aí ter uma ilustração de como representar as vistas principais de um objeto. Situação problema. Nós temos um contexto inicial já discutido na disciplina e nós vamos utilizá-lo para resolver a seguinte problemática. Acompanhe. Seu primeiro trabalho neste escritório é a criação de uma escrivania. Essa é uma peça simples, mas que deve ser explicada a todas as pessoas envolvidas no projeto, tanto para ter a aprovação dos clientes, como para saber com certeza que seus fornecedores executarão a peça de maneira como ela foi projetada. Ou seja, seu desenho tem que estar claro para evitar erros, que essa é uma parte muito importante, e reconstruções desnecessárias. Como desenvolver esse trabalho? Bom, a normatização ela serve também como parte da comunicação entre os envolvidos no design, por exemplo, de um mobiliário. Quando você faz o desenho, as especificações técnicas elas precisam ser dimensionadas de acordo com a NBR para que todos os envolvidos consigam fazer a leitura adequada. Então, por exemplo, se eu vou fazer um móvel, uma escrivania, uma cadeira, uma bancada, eu preciso dar a representação das projeções das vistas cotadas, para que todos ali tenham em mãos as medidas de cada parte que vai representar aquela peça. Bom, para discutir então a situação problema, eu trago a seguinte consideração. Então, primeira coisa, é preciso demonstrar o desenho do móvel que você criou para os seus clientes, para que eles aprovem a construção e a instalação da escrivania. Depois da aprovação, você precisa mostrar o desenho para os seus fornecedores, para que eles fabriquem a peça de acordo com o seu projeto. Nessa etapa, o cliente normalmente ele é leigo. Então, você precisa também ter uma ilustração tridimensional para que o seu cliente ele tenha a percepção do objeto. Quando você apresenta as vistas ortográficas, ele não vai ter um entendimento total. Entretanto, a representação em perspectiva, sem as devidas dimensões, as cotagens, ela é insuficiente para um processo de produção. Então, o que precisa acontecer? Você tem que ter a representação tridimensional para apresentar para o cliente e as vistas ortográficas, pelo menos as 3 vistas principais, cotadas, dimensionadas, para os fornecedores. Então, essas seriam as 2 partes importantes nessa representação. Voltando ao slide. Desse modo, então, caso a peça que você projetou seja simétrica, você irá trabalhar com as 3 vistas ortogonais, ou seja, a vista frontal, a vista lateral e a vista superior. Caso a peça seja assimétrica, ou seja, tenha vistas que não seja possível identificar só com essas 3 principais, ou então que tenha detalhes diferentes em várias vistas, você precisará trabalhar com as 6 vistas ou ainda, dependendo da circunstância, você também precisa usar planos auxiliares. Desse modo, então, aqui a gente tem uma ilustração de uma peça simples que seria possível, então, representar com as 3 vistas principais do objeto para que aí seja possível fazer a representação devido à simetria que ela possui.
Bom, vamos discutir algumas aplicações em relação à disciplina. Eu vou trazer uma dúvida primeiro que já foi discutida na aula anterior. Eu vou compartilhar na Câmara de Documentos. Na aula passada, a gente teve uma pergunta em relação ao ângulo que estava 30 graus, se essa inclinação pode ser mais de 30 graus ou mudar a projeção, ou tem que ser mais que 30 graus. Eu identifiquei que era relacionada a esse slide. Então, eu vou ao quadro e vamos discutir aqui a representação. Bom, quando você representa aqui um plano e a gente coloca aqui uma representação no espaço tridimensional, se você escolher esse plano cortando aqui o plano horizontal e o plano vertical, ele pode ter, se ele for perpendicular, se ele for 90 graus, ele é um plano de perfil. Se ele tiver outra inclinação, essa outra inclinação ela deve estar necessariamente associada com a inclinação do objeto. Então, se eu fizer um outro plano aqui, esse grau que vai ter de inclinação desse próximo plano depende, então, do meu objeto que eu estou representando. Pode ser 45, pode ser 60, pode ser 30. É independente, então, da representação dos diedros, e sim associado ao objeto. O importante é que, ao fazer essa vista auxiliar, esse ângulo seja o mesmo do plano do objeto que você está representando e, a partir disso, então, você consiga uma posição paralela e, por meio dessa posição paralela, você consiga aí ilustrar o seu objeto. E, desse modo, você garanta aí a verdadeira grandeza, ok? Eu vou analisar as outras contribuições no chat, eu vou deixar uma questão para vocês refletirem e, na sequência, nós voltamos. Então, vamos discutir a primeira questão proposta, depois eu retomo as questões do chat. Vamos ao slide. Mas como representar móveis que não tenham as laterais perpendiculares, ou seja, móveis com laterais que tenham ângulos oblíquos ou curva, como, por exemplo, essa representação aí com superfícies curvas e partes cilíndricas. Nesse caso, a gente precisa adotar algumas especificações técnicas para diferenciar objetos que são com superfícies planas e superfícies curvas. Nós vamos detalhar aí mais no decorrer da disciplina. O plano auxiliar é uma das estratégias que a gente pode fazer isso, como a gente já discutiu. Eu vou voltar à Câmara de Documentos e vou conversar mais sobre duas dúvidas aqui. Deixa eu compartilhar com vocês. Nós temos essa questão, né, considerando o assento da cadeira com o encosto atrás como vista frontal, as laterais direita e as esquerda estariam invertidas na representação.
Vamos usar o nosso exemplo aqui da cadeira que eu trouxe para a aula. Quando você considera a vista frontal aqui como base, a lateral esquerda, pela norma, ela foi posicionada. Isso aqui é um padrão, tá? É uma coisa quando a gente usualmente, né, pensa aqui como direita, quando a gente está olhando, né, frente, direita e esquerda. Aqui está invertida. Se eu considerasse aqui a outra vista, ó, aqui a lateral esquerda, que é a vista lateral direita. Essa seria a posição que eu deveria associar, tá? Elas seriam dessa forma. A norma, ela exige que a gente representa nessa posição. É uma linguagem técnica, para que todas as pessoas, aqui no Brasil, é assim. No exterior, em outras representações, às vezes eu trago algum link que representa uma vista aí que é de um país do Mercosul, por exemplo, ou americano. Eles usam outras organizações. Aqui no Brasil sempre vai ser dessa forma. E a lateral direita, ó, ela é simétrica em relação à lateral esquerda. Agora, outra consideração. Qual a regra para cota e afastamento nas representações do objeto? Quando você vai representar um objeto tridimensional, você pode escolher a cota ou afastamento. A vista frontal, o ponto inicial que você considera aí para a representação do espaço tridimensional, é você que escolhe. Entretanto, a partir do momento que você escolheu a vista frontal, definiu uma cota e um afastamento, todas as outras vistas, vista superior, vista lateral esquerda, lateral direita, vista inferior, posterior e todas as 6 vistas do objeto, elas vão ter que estar associadas com a mesma cota e com o mesmo afastamento. Você tem que pensar que se você fechasse o cubo, nós teríamos aí que voltar à representação tridimensional do objeto. Então, essa seria a consideração. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos da disciplina neste momento. Vistas principais de objetos curvos. Algo importante a ser considerado na representação de objetos é que objetos que têm vistas planas e vistas curvas podem ter a mesma representação. Vamos à câmara de documentos, vamos ver um exemplo que nós já vimos anteriormente. Nessa ilustração, nós temos 3 objetos diferentes. Então, nós temos um cilindro, um bloco retangular e um prisma. E esses 3 objetos, eles têm a mesma forma de projeção, se eles forem considerados aqui com a mesma altura e a mesma largura. Eu tenho aqui em mãos uma ilustração de 2 desses objetos. Então, ó, eu tenho aqui um bloco retangular e um prisma de base triangular. Ó. Quando eu olho a parte inferior, eu identifico que eles têm formas diferentes na sua base. Mas quando eu olho aqui na vista frontal, ó, ele é transparente, você vai acabar vendo as outras vistas. Mas quando eu olho na vista frontal, eu identifico que eles possuem aí as mesmas características. Então, eu tenho que ter alguma forma de ilustrar que aqui na outra parte, ó, existe essa linha que é diferente aqui da sobreposição da face. Ó, deixa eu inverter aqui a lateral, ó, você consegue visualizar que existe essa linha e que aqui a minha vista ela é simétrica no bloco retangular. Então, eu preciso de uma normatização para isso. Se o nosso cilindro fosse aqui da mesma altura, vamos supor que ele fosse da mesma altura, eu ainda iria ter uma outra planificação, ó, que ele iria ter também um bloco que, quando eu fosse ver a vista desse objeto, eu conseguiria representar uma face retangular na minha vista frontal. Então, quando eu tenho esses tipos de objetos, eu preciso ter alguma ferramenta que permita, só por meio das vistas ortográficas, diferenciar se
olhando o desenho 2D, eu tenho lá uma vista que está paralela ao meu observador, ou se tem planos inclinados ou se tem planos curvos. Então, essa seria a nossa forma de detalhar aí as vistas. Então, nós vamos aprender sobre esses recursos. Vamos ao slide? Então, vamos entender aqui que o seu projeto mais recente é um aparador. E esse aparador, ele tem uma pequena curva na parte frontal, e cujas laterais não são perpendiculares umas às outras, ou seja, você tem um ângulo diferente de 90 graus entre essas peças. Aqui eu tenho a ilustração desse aparador. Então, o que vai acontecer com essa peça? Ela envolve todas as situações que eu destaquei. Eu tenho aqui na lateral planos inclinados e na parte frontal tem uma região curva. E eu tenho que entender que tanto o plano inclinado quanto a parte curva, quando eu for fazer a representação das vistas ortográficas, eles vão ter distorção. Eu não consigo, com as 3 vistas principais, representar em verdadeira grandeza. Por causa disso, então, eu preciso de algumas estratégias. Para o plano inclinado, nós já sabemos que podemos usar a vista auxiliar, e por meio dessa vista auxiliar eu faço um plano auxiliar de acordo com o ângulo desse plano e consigo representar. Nós já vimos isso anteriormente. Agora, para a parte curva, quando eu estou olhando em vista, eu preciso de uma notação para fazer essa diferenciação. Então, vamos continuar a nossa análise. O primeiro passo é colocar esse objeto no primeiro diedro, que é a nossa representação usual. Então, essa seria localizar a peça. Como já foi dito anteriormente, essa medida de cota e essa medida de afastamento é a pessoa que está fazendo o desenho que define, tá? Isso daí, a partir do posicionamento, nós vamos tirar as vistas principais. Quando você tira essa vista principal, a distorção dessa parte, a distorção dessa parte aqui. E essa curva, ela vai ser representada como se ela estivesse sendo sobreposta a um plano paralelo. Bom, como vamos resolver, então, as representações nesse caso? Essa seria a vista em épura, quando eu tenho aqui as vistas principais, que é a vista frontal, a vista superior e a vista lateral esquerda. Entretanto, elas não estão em verdadeira grandeza, devido às características do objeto. O primeiro passo é fazer um plano auxiliar de projeção. Esse plano auxiliar de projeção, ele vai ser adotado aqui como para o plano inclinado, e esse depende, então, desse ângulo. Eu preciso do ângulo. Se for 40 graus, eu vou marcar aqui 40 graus. Se for 30, eu vou marcar 30. Se for 50, eu vou marcar 50. Dependo, então, dessa parte para representar em verdadeira grandeza. E a lateral direita, ela vai ser simétrica. Então, eu já consigo ter aí, por analogia, a dimensão da lateral direita. Agora, para diferenciar a parte dos detalhes, eu posso fazer, então, uma outra vista, uma outra representação em épura. Essa segunda representação em épura, eu vou colocar a dimensão da vista auxiliar. Só que nesse caso, ela vai estar em verdadeira grandeza, porque está paralela à face que está inclinada. Então, voltando aqui, esse desenho da vista auxiliar, ele vai estar em verdadeira grandeza, porque eu consegui colocar, de forma paralela aqui com o meu desenho. Depois que eu fiz essa representação, eu posso também ilustrar os detalhes. Então, tem uma abertura. Então, tem uma abertura nessa parte e tem uma outra abertura nessa parte. Eu posso, então, colocar a vista do detalhe. Se for o caso, eu posso cotar e dimensionar. Então, essa daqui seria uma outra forma de colocar uma outra vista auxiliar como detalhamento e não necessariamente em épura. E, por fim, eu posso fazer um outro desenho na vista frontal com essa linha traço-ponto. Essa linha traço-ponto, pela normatização, ela indica que essa parte aqui, ela sofre uma dimensão curva. Que essa dimensão curva, ela pode ser obtida
quando eu olho a vista superior, eu consigo o dimensionamento dela pela vista superior, mas que na vista frontal ela sofre deformação. Então, com as duas vistas, ó, com essa notação do ponto e traço e ponto, e com essa parte aqui, ó, aqui na vista superior está em verdadeira grandeza. Eu identifico pela vista frontal que existe um objeto curvo e que eu consigo obter a medida dele por meio da vista superior, nesse caso. Com essas indicações, então, nós conseguimos, deste modo, fazer a representação de todo o detalhamento do objeto, ilustrando aí todas as etapas que eu preciso para o entendimento das vistas. Então, tem as 3 vistas principais, as vistas com um plano auxiliar com a inclinação correta da medida da parte paralela. Eu tenho uma outra de um detalhamento, uma terceira coisa que surge, que é um detalhamento da parte interna, e uma quarta, que é uma notação específica para a parte curva. Com todas essas indicações, é possível então ter um entendimento completo desse objeto que tem tanto partes curvas como partes inclinadas. Planos auxiliares de projeção. Quando nós temos aí objetos do tipo curvo, então eu sempre posso recorrer a diversos planos de projeção. E não existe um único modo de fazer esse estudo de como posicionar o plano. Sempre vai depender, então, do objeto que eu estou desenhando e como eu posso ter aí uma posição que seja adequada para obter a verdadeira grandeza. O objetivo é sempre ter um plano paralelo à vista do objeto. Essa seria a ênfase quando você for pensar aí nessa vista com os planos inclinados. Nós vamos analisar um exemplo, então vamos ao slide. Quando eu tenho aqui os planos auxiliares, eu posso ter mais de um plano de auxiliar de projeção. Posso ter quantos forem possíveis para fazer a representação total do objeto. Então, observe que aqui eu tenho o eixo principal. Então, esse é o eixo principal que estaria aí todos perpendiculares entre si. Se for necessário, eu posso construir planos auxiliares para representar a vista frontal. Eu posso construir um plano auxiliar para representar a vista superior e eu posso construir um plano auxiliar para representar a vista lateral. Aí você deve estar se perguntando, mas que situação isso aconteceria? Eu trago aqui um objeto que nós temos aqui, que tem várias faces inclinadas. Então, aqui eu tenho uma pirâmide de base quadrangular. Então, veja aqui que é uma base quadrangular. Quando você vai analisar as vistas, então, o que acontece aqui? Na vista lateral, na vista frontal, eu tenho planos inclinados. E se eu fosse fazer as outras vistas, se eu fosse pensar nas 6 vistas do objeto, eu teria várias posições de planos inclinados. Como que eu vou posicionar meu plano auxiliar? Sempre vai ser de acordo com as vistas do objeto. Mesmo que eu tenha mais que uma vista que necessite do plano auxiliar, eu posso representar. É isso que nós vamos dar destaque voltando ao slide. Então, se eu considerar aqui a minha pirâmide, então ela está com uma cota e um afastamento, tá? Então, para representar esse tipo de objeto, se eu fosse adotar aqui o plano está apoiado na linha terra. Tem uma cota e um afastamento para esse objeto, ele está deslocado. A única vista que está em verdadeira grandeza, que pode ser obtida, é a vista superior. Olhando de cima, eu consigo identificar aqui que a base quadrangular da pirâmide é possível, então, representar em verdadeira grandeza. Agora, as laterais, nós vamos ter aí que indicar aí com planos inclinados. Nesse exemplo,
aqui esse plano, ele foi associado com a vista posterior. Então, aqui, para ficar visível, ele foi associado aqui com a vista posterior, nesse exemplo. Foi feito esse plano de projeção. E aqui foi associado com a vista lateral direita. Tá? Então, é só para mostrar que nós podemos ter outras posições diferentes aí para os planos de projeção. E dessa forma aqui, do modo como ele foi desenhado, quando nós temos aqui essa representação, elas estão em verdadeira grandeza por causa da angulação que foi obtida. Então, com isso, é possível representar em épura. Quando eu represento em épura, nós vamos ter aqui a vista lateral direita, a vista frontal que está sendo ilustrada e a vista superior que também teria aí associada com a nossa base. Desse modo, então, é possível fazer a ilustração do objeto e você pode escolher os planos de acordo com a necessidade que você tem para o bom entendimento da representação gráfica, desde que você assuma aí esses planos em posições paralelas. Na hora de representar em épura, aí você vai ter que indicar aí que é uma representação associada ao tridimensional e que foi adotado essa inclinação devido à vista do objeto. Vistas principais de objetos com planos inclinados. Então, nós vamos agora analisar mais um exemplo, na qual nós vamos identificar como representar em verdadeira grandeza, agora aplicando aí a um mobiliário. Acompanhe no slide. Então, nosso exemplo é uma mesa com base na qual nós podemos considerar aí partes cilíndricas e partes chanfradas. Então, vamos entender que aqui nós temos pés cilíndricos. Tá? Então, essa seria um detalhamento. E a parte de apoio, vamos pensar que é uma mesa de vidro, ela é circular e tem um apoio aqui que tem um chanfro, ó. Então, eu tenho aqui planos inclinados nessa parte. Desse modo, eu tenho que conseguir identificar todas as partes dessa peça. Então, eu tenho partes circulares, eu tenho partes que estão inclinadas e eu tenho aí tanto as posições nas quais as vistas precisam ser representadas. Devido a essa complexidade, as vistas principais do objeto, elas não são suficientes para detalhar toda a peça. Então, vamos entender como fazer essa representação. Acompanhe no slide. O primeiro passo é você posicionar o objeto no primeiro diedro. Então, se eu posicionar o objeto do primeiro diedro, eu vou ter, então, a vista frontal, a vista superior e a vista lateral esquerda. Entretanto, qual que é o meu entendimento? Que essa dimensão que está aqui na vista lateral esquerda e essa dimensão que está aqui na vista frontal corresponde às medidas que estão paralelas a eles. Então, por exemplo, a vista frontal, ó, essa seria o dimensionamento que está paralelo. Já na vista lateral esquerda, eu vou tomar aqui, ó, o diâmetro da mesa como referência e essa parte é a que vai estar ali posicionada nessa dimensão total. O que vai acontecer? Esses pés lá que estão na parte mais próxima ao plano de perfil, eles estão sobrepostos. Então, esse primeiro pé de apoio está sobreposto a esse e está colocado aqui. Esse outro está no ponto médio entre os dois aqui. Entretanto, no modo como ele está colocado aqui, não representa a dimensão do afastamento que eles têm na realidade. Então, há uma distorção, não está em verdadeira grandeza. Desse modo, então, qual que é o meu entendimento? Eu tenho esse plano aqui que está paralelo
ao plano de perfil, aliás, ao plano vertical, e esse outro ele está inclinado em relação ao plano de perfil. Então, aqui, ó, há uma distorção. Eu preciso de uma vista auxiliar. Essa vista auxiliar tem que estar aqui, ó, no mesmo ângulo de inclinação desse plano para que eu possa representar em verdadeira grandeza. Nessa primeira ilustração que nós temos, eu tenho aqui vista frontal, vista lateral com distorção e a vista superior que eu estou identificando aqui a parte principal do objeto. Mas do modo como está desenhado, eu consigo detalhar que há um chanfro lá que tem um plano inclinado. Eu consigo detalhar que as partes dos apoios dos pés são partes cilíndricas. Dessa forma, não é possível. Então, eu preciso de outras ferramentas para que essa ilustração aconteça. Então, vamos agora identificar essas outras ferramentas. A primeira delas é você colocar um plano de projeção auxiliar. Então, ó, esse plano de projeção foi colocado paralelo à inclinação da parte que está dada aqui dos apoios dos pés. E por meio disso, então, a gente obtém agora a medida aqui, ó, em verdadeira grandeza do nosso objeto. Então, essa é a primeira ferramenta que nós vamos utilizar na representação. Bom, o que mais que eu posso fazer? Eu posso, então, agora representar em épora, só que eu vou adotar a vista auxiliar, representada aqui com a verdadeira grandeza desse outro plano que foi colocado na representação tridimensional. A outra coisa que podemos fazer é um detalhamento na vista superior. Essa linha ponto traço, ela vai indicar que aqui nessa parte nós temos aí esses planos que não estão ali como a base, existe aquela inclinação que foi indicada anteriormente. Essas são chamadas linhas de eixo, para dizer que nós temos aí as inclinações ali naqueles planos que estão sendo apoiados. Então, essa seria a próxima ferramenta que nós temos para ilustrar o desenho. Com essas duas partes, nós já estamos um detalhamento bem mais preciso em relação a esse objeto. É também possível colocar as linhas de eixos na parte dos apoios dos pés para indicar que nós temos partes cilíndricas, que elas não são bases em formas de blocos retangulares, por exemplo. Tanto na vista auxiliar quanto na vista frontal. E veja que a espessura muda aqui em relação ao objeto. As que estão mais próximas do observador, elas têm uma espessura mais forte. A que está mais afastada do observador, ela tem um pontilhado mais leve para diferenciar também a proximidade do objeto. Com todas essas representações, então eu consigo trazer um detalhamento maior em relação ao objeto e que a pessoa que está fazendo a leitura do seu desenho técnico e está ali representando, ela tenha um melhor entendimento da peça como um todo, identificando tanto as partes que estão ali sendo indicadas como curvas, quanto as partes que estão sendo indicadas como inclinadas. Situação problema. Agora nós vamos dar continuidade na nossa discussão do contexto inicial da nossa aula e vamos analisar mais um caso. Acompanhe no slide. O último móvel que você precisa projetar é uma mesa de centro que tem pés cilíndricos e o apoio para o tampo de vidro em estrutura metálica com perfil semicircular. Como representar esse objeto? Então, quando nós vamos desenhar, nós precisamos trazer aí uma forma de expressar que eu consiga visualizar o objeto bidimensional e interpretar um objeto tridimensional. Essa é uma linguagem mais técnica, na qual os envolvidos no desenvolvimento de uma peça, por exemplo, têm que fazer a leitura. Aqueles que conhecem a normatização, que têm um entendimento a respeito, por exemplo, da produção e da instalação da peça. Então, vamos agora dar continuidade na nossa discussão. A representação de peças curvas ou cilíndricas
fica semelhante à representação de peças planas. Ou seja, com o uso de raios projetantes sobre os planos e a projeção ortogonal, ou as projeções ortogonais. As vistas ortogonais obtidas não demonstrarão a distinção dos tipos de peça, ou seja, a representação das peças curvas e das peças planas será idêntica. Desse modo, então, nós precisamos trazer algumas ferramentas e essas ferramentas nos auxiliam na diferenciação de quando uma peça ela é plana, de quando ela é curva, de quando ela é inclinada ou não. Então, uma das formas que eu tenho, a normatização nos traz, é a indicação de furos com linhas de eixos. Então, por exemplo, se você tiver uma perfuração em um objeto, você vai colocar essa linha de eixo centralizada, que é o centro do círculo, na qual seria a abertura do furo, e essa seria uma forma de você fazer distinção quando você faz essa ilustração. Um exemplo também que eu tenho, ó, é quando eu tenho uma parte cilíndrica. Essa parte cilíndrica, quando eu vou representar no objeto tridimensional, se eu olhar a visão dela em 2D, eu vou enxergar um retângulo. Mas eu preciso indicar que existe toda uma parte curvada e que quando eu enxergo a vista superior, eu vou ter um círculo. E quando eu enxergo a vista frontal, vou ter um retângulo. Quando eu visualizo a lateral, eu também vou ter outro retângulo. Então, como que nós vamos representar isso? Vamos voltar ao slide? Então, para ilustrar esse tipo de situação, então, eu vou ter que utilizar as linhas de eixo para que eu indique a curva na peça. Essas linhas são compostas, então, de traços e pontos alternadamente, de modo que eu consiga mostrar que ali existe uma representação na qual eu teria uma peça cilíndrica, por exemplo. Então, na vista frontal, ó, eu enxergo um retângulo. Essas linhas paralelas leves normalmente ela é utilizada quando eu tenho uma peça do tipo cilíndrica. Na vista lateral esquerda, eu também enxergo um retângulo. E no centro, eu vou colocar essa linha que é traço e ponto para indicar que ali é uma peça curva. Olhando de cima, eu vou ter a minha vista superior, que é um círculo. E na hora de definir a cota ou afastamento, essa cota e esse afastamento foi escolhido de acordo com a posição que eu quero adotar para o meu primeiro diedro, mas a partir dessa escolha, a vista lateral esquerda necessariamente precisa estar associada com essa representação. E com isso, então, é possível fazer a representação de objetos curvos na ilustração desse objeto. Esse é o momento de participação da nossa aula. Eu vou aguardar as contribuições de vocês no chat, vou analisar que já foram enviadas e nós vamos ter um momento aí de discussão para a finalização do nosso encontro.
Eu vou começar discutindo as questões propostas na aula atividade, que eu recebi dúvidas no chat, e depois nós vamos dar continuidade com as outras que surgiram no decorrer da aula. Acompanhe na Câmara de Documentos. A questão 1, que foi discutida na aula atividade de hoje, diz o seguinte: os sistemas de projeções são classificados de acordo com a posição ocupada pelo centro de projeção. Esse centro pode ser finito ou infinito, determinando o sistema cônico ou o sistema cilíndrico. O finito vai dar origem às perspectivas cônicas. O sistema infinito são as projeções cilíndricas, também na qual o observador é paralelo. E desse sistema cilíndrico, nós temos aí as vistas principais do objeto, que é a projeção ortográfica, ou também chamado de ortogonal, e também as perspectivas que são, por exemplo, isométrica e cavaleira. Daí a primeira asserção. Na arquitetura, algumas vistas são importantes para a apresentação do objeto. Por exemplo, a vista superior, também associada à implantação ou planta baixa, a vista frontal, que pode ser aplicada para representar a fachada principal, e a vista lateral, que sendo aplicada para indicar as elevações. Essa primeira asserção é algo que nós usualmente fazemos, que é adotar a posição inicial do observador, que vai estar associada sempre com a vista frontal. A partir dessa vista frontal, eu posso entender que na arquitetura, qual que seria a vista de maior relevância, por exemplo, de uma casa? Seria a fachada. Então, a vista frontal ela é sempre representada com aquela que tem maior relevância, que traz a maior superfície ou o maior número de detalhes, e ela é escolhida. A partir do momento que ela é escolhida, na hora de desenhar, fazer a ilustração, eu vou fazer a vista lateral esquerda e a vista superior, sempre associada com a posição dessa vista inicial. E na arquitetura nós fazemos isso, nós adotamos aí a vista superior, por exemplo, associada à cobertura, a vista lateral esquerda associada aí com as elevações. Então, essa seria uma sentença tida como verdadeira. Vamos voltar à Câmara de Documentos? Por quê? Essas vistas são as principais referências para a representação de quaisquer cortes, detalhes construtivos ou vistas auxiliares. Complementando, então, nessa segunda afirmação, o que já foi dito anteriormente? Que primeiro eu preciso das 3 vistas principais do objeto. A vista lateral direita, ela é simétrica ou associada com a esquerda. Eu dependo dela primeiro para poder ilustrar a outra. A vista inferior, ela está associada com a vista superior. Então, primeiro eu desenho a vista superior, depois eu desenho a vista inferior. A vista posterior está associada com a frontal. Então, qualquer detalhe construtivo que eu tenha além dessas outras, eu dependo dessas 3 vistas. Por quê? Essas 3 vistas principais são aquelas que, quando você está em perspectiva, o observador está posicionando e vendo um objeto. O observador ele enxerga no máximo 3, e essas são as 3 vistas principais que ele está enxergando. As outras vistas, normalmente elas são ocultas e dependem dessas 3 vistas principais. Da mesma forma que os cortes eles são a partir das partes internas do objeto. Nós vamos ver isso posteriormente. Eles também dependem da relação que você tem do dimensionamento que você adota no tridimensional e nas vistas principais, dentre os outros detalhes construtivos. Então, essa seria a segunda asserção e ela complementa a primeira afirmação. Voltando, então, ao slide, as 2 afirmações são verdadeiras e a segunda, né, é uma justificativa correta da primeira. Com relação à questão 5 também, para observar os sólidos representados a seguir. Foi solicitado que você identificasse aí as vistas principais do objeto. Com tudo que nós discutimos na aula de hoje, eu recomendo então que você adote aí a vista frontal do objeto. A partir da vista frontal, você identifique aquele plano que está indicado mais próximo, aquele que está mais distante, e faça da vista principal como referência para fazer a vista lateral, a vista superior e, se for necessário, as outras vistas do objeto.
Eu vou agora dar mais um momento, eu vou voltar ao chat, vou ver outras contribuições, na sequência nós damos continuidade. Pessoal, vou responder mais duas contribuições no chat, as demais eu discuto no início da próxima aula, combinado? Vamos novamente à Câmara Auxiliar. Primeira, lá Stephanie Lima, ela pergunta, gostaria de saber como definimos ângulos para as vistas auxiliares, porque é 30, 40 ou 45. Lembra que eu falei que quando você vai desenhar a vista frontal, você localiza o objeto no primeiro diedro? Então, você posiciona o objeto no primeiro diedro. A partir do posicionamento que você tiver no primeiro diedro, você vai verificar o ângulo que está o objeto. Claro que você vai colocar da forma que ele fique mais simples o possível para fazer essa inclinação. E aí você tem que, a partir da projeção, você já dimensiona os pontos de referência e mede o ângulo. Depois disso, você faz a vista auxiliar. Vamos voltar à Câmara de Documentos novamente. A próxima pergunta é, no caso do cilindro, a vista superior não seria suficiente para perceber que o objeto é curvo? E complementando aqui, todos os objetos podem ser representados em verdadeira grandeza? Bom, tem situações que eu consigo dimensionar ali pelo raio a vista superior para identificar que o objeto é curvo. Mas eu preciso de uma normatização, porque tem objetos, ainda que o cilindro é um corpo redondo, ele tem toda ali uma característica, um elemento definido. Mas como nós vimos anteriormente, tem escrivania que tinha plano inclinado e curva, ele já não é um objeto regular, da mesma forma que eu tenho todas as características definidas como cilindro. Então, precisa de uma norma para que todos os desenhos tenham um padrão. Então, o padrão é que quando ele for curvo, eu vou ter lá as linhas de eixo, e quando ele tiver furo, eu vou ter a sinalização, para que todos os desenhos tenham uma padronização. Lembre-se que as projeções ortográficas, elas são normatizadas, então essa seria uma forma de regulamentar essa forma de desenho. Bom, com isso, então, nós vamos encerrar a nossa aula. As demais contribuições nós discutimos no próximo encontro. O que nós trabalhamos no encontro de hoje? Nós definimos aí alguns conceitos relacionados com as projeções de vistas ortogonais. Nós vimos, então, como representar as projeções em épora, tanto das vistas principais do objeto, como de todas as vistas, as 6 vistas que são possíveis adotar no primeiro diedro. Nós também vimos a representação dos objetos que têm planos ortogonais, que são peças simples, igual a cadeira que nós ilustramos, e também de objetos curvos, como nós vimos a escrivania, que era um objeto do tipo curvo. Essa seria a referência da disciplina. E com relação aos exercícios de prática, então você pode acessar o fórum da disciplina, tem um material complementar para você praticar os desenhos que nós viemos sugerindo aqui na aula. Então acesse o fórum da disciplina,
Entre no nosso arquivo lá, faz o download, faça os exercícios para complementar. Além disso, você pode assistir às aulas práticas, que também tem mais outras ilustrações passo a passo de como fazer os desenhos. Com tudo isso, eu sugiro que você se prepare para o próximo encontro para a gente dar continuidade nos nossos estudos. Muito obrigada e até a próxima aula.